Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputada Lucinha, ontem estive presente na segunda audiência pública sobre o projeto do governo para construir a pseudo-linha 4 do metrô, ligando a Gávea a Ipanema. A primeira audiência pública foi na Rocinha. Esconderam a audiência pública na Rocinha para ver se essas associações de moradores não iriam, porque no trecho da Rocinha, isto é, de São Conrado à Barra, não há nenhum questionamento, é a própria linha 4. Os questionamentos é quando atravessa o maciço do túnel Dois Irmãos, Leblon Ipanema versus Jardim Botânico Humaitá. Mas mesmo assim, mais de 200 pessoas estiveram na primeira audiência pública, e eu também estava lá. E a crítica em relação às soluções que o governo está apresentando foram imensas. E isso obrigou que eles fizessem uma segunda audiência pública, que foi ontem, no Leblon, na escola André Morroá, ali, cruzamento da Visconde de Albuquerque com a Bartolomeu Mitre. Começou às 19 horas, deputado. Acabou 1h30 da manhã. 6 horas e meia de audiência pública. A sala da audiência pública lotou, teve que fechar a porta e botar um telão do lado de fora. E, para não fazer discurso meu contrário a tantos absurdos, eu queria dizer que o Ministério Público Estadual presente, o promotor de justiça, que Vossa Excelência conhece, o doutor Saturnino, baseado no relatório do seu grupo técnico, encerra a fala dele dizendo que o projeto do governo era imprestável. E eu falei depois do promotor de justiça, começando a dizer, vou tomar emprestado o que falou o promotor de justiça, disse que esse projeto é imprestável. Pois, deputado Calazans, chegou a ser um insulto muitas vezes à inteligência dos presentes. O economista que foi dar o parecer sobre o cotejo entre a solução Ipanema-Leblon versus a solução Gávea-Jardim Botânico, fez o seguinte e brilhante raciocínio. Ora, Ipanema e Leblon recolhe mais ICMS e ISS que o Humaitá Jardim Botânico, razão pela qual o traçado tem que ser por Ipanema e Leblon. Do ponto de vista urbanístico, de linha de desejo, de consulta às comunidades, do ponto de vista social, etc., chega a ser quase uma brincadeira. Partindo desse pressuposto, os investimentos sempre seriam no local que mais arrecadasse. E o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro? Ipanema e Leblon, vou usar até um termo que poucos conhecem, são bairros apacados, isto é, bairros sob a égide das APACs, tombados, que o plano diretor que a deputada, então vereadora, aprovou, propõe não mais crescerem, ficarem estabilizados, só ter renovação urbana. Mas exatamente ali é que é escolhido o traçado para que aquele bairro tire a sua vocação residencial para a vocação comercial e facilite a especulação e a queda da qualidade de vida. Então, esse já foi um início funesto para a audiência pública. Em seguida,
o consultor de transportes, que faz as análises de demanda, fala a seguinte pérola: é fora do escopo, mas eu também fiz a análise de demanda para as estações de Glória e Central do Brasil. Como fosse possível analisar uma linha única de metrô sem estudar o impacto das demandas na linha como um todo. Então, a audiência pública mostrou uma fragilidade do governo em apresentar uma proposta consistente. Parece que era uma colcha de retalhos que não fechava entre si. E aí foi, muitas vezes, mesmo sendo eu de oposição, deprimente, porque lá os representantes do governo, o secretário da Casa Civil, Regi Fittner, o subsecretário Rodrigo, o secretário de Transporte, Júlio Lopes, apanharam sucessivamente durante 6 horas e meia, porque faltava uma coordenação e um projeto que fosse coeso. Em audiência pública não há nunca unanimidade, mas a parte, o empreendedor, que nesse caso é o governo do Estado, tinha que ter muito mais firmeza e coerência para fazer a sua defesa. E por que não consegue fazer? Porque começou errado. Primeiro, o governo do Estado viabilizou o negócio. Tem que fazer a linha 4 por Ipanema e Leblon, para que contemple todos os interesses das empreiteiras envolvidas, inclusive as que foram vencedoras da concessão da linha 4 original, daquelas que precisam trabalhar nesse trecho novo e da detentora da concessão da linha 1. Então, conciliar os interesses econômicos, para depois definir as demandas e o traçado. Não pode dar certo, vai ter sempre um monte de contradição. Então, ainda se reivindicou uma terceira audiência pública para que o governo tente responder às perguntas mais gritantes que as diversas associações de moradores desejam que sejam respondidas. A SECA vai deliberar se vai fazer uma terceira audiência pública ou não, mas todos que foram saíram de lá profundamente inseguros, porque fazer um metrô sob areia, nas proximidades de tantos prédios, com um projeto que não guarda coerência, que não dá segurança ao cidadão, é muito difícil. E o que é que fala lá o cidadão da Zona Sul? Ele diz o seguinte: olha, eu hoje, para pegar o metrô, eu já ando igual sardinha em lata. Se esse metrô já vier lotado da Barra, eu não entro mais. Aí diz o governo assim: não, mas quando ele for inaugurado vai ter 66 trens, um headway, quer dizer, um intervalo entre trens de 2 minutos, mas não provam se aquele sistema operacional com o Y aqui da Central do Brasil, com o X que vai ter lá na General Osório, se é possível o sistema aguentar esse intervalo de 2 minutos. E isso você hoje pode fazer simulando em computador, e ninguém faz isso. E o pior, deputada Lucinha, nas 2 audiências públicas não tinha um representante da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, como o metrô tivesse para ser construída ou em Saturno ou em Júpiter, e não na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes
está copiando o comportamento do governador Sérgio Cabral. Quando dá uma confusão aqui no estado do Rio de Janeiro, qual é o comportamento do governador? Ele finge que não é aqui. O problema é em outro lugar. Como o metrô da linha 4, esse traçado é um desgaste político violentíssimo na Zona Sul, na Barra, até porque ele para no Jardim Oceânico, ele não chega na Avenida Alvorada, o prefeito faz de conta que não é na cidade do Rio de Janeiro. Faz de conta que não é na cidade do Rio de Janeiro. E com isso, tenta se livrar do problema, em vez de enfrentá-lo. A desconexão, a falta de planejamento é tão grande que é inacreditável. A estação General Osório, deputado Alessandro Calazans, foi inaugurada, não tem 2 anos, será fechada, ela e Cantagalo, no mínimo por 9 meses, porque terão que fazer outra estação do General Osório do lado, para que possa haver continuidade no sistema de trilho. O BRT, que o prefeito Eduardo Paes está fazendo na Barra, ele para no cruzamento da Avenida Alvorada. Mas ele tinha que parar onde? No Jardim Oceânico, porque o povo da Zona Oeste vai chegar mais rápido à Barra, parou na Alvorada, como é que vai pegar o metrô lá adiante? Vai a pé? Vai saltar e pegar um outro ônibus? Por que não estender o BRT até lá? Porque não tem planejamento nenhum. É tudo feito nas pernas, segundo os interesses do dia. Daí, o governo ter feito uma audiência pública, no meu entendimento, proforme, porque mesmo antes de ter a licença, eles já estão fazendo a obra, mas foram surpreendidos pela demonstração de cidadania e força que as diversas associações de moradores têm dado, se pronunciado e participado intensamente. Concedo a paz, deputada Lucinha. Primeiro, eu queria parabenizar o nobre deputado pela sua participação efetiva nessa audiência pública, como representante da Assembleia Legislativa, como conhecedor da área de transporte, e dizer ao nobre deputado Luiz Paulo que eu também fico preocupada, porque quando se pensa em metrô na cidade do Rio de Janeiro, tem que alterar o plano diretor. Então depende da Câmara de Vereadores fazer as devidas alterações. A Câmara nem está discutindo essa questão, então essa obra não poderia nem ser iniciada. E o próprio promotor, o Saturnino, ele sabe disso, que teria que ter alteração no plano diretor. E dizer ao nobre deputado que, infelizmente, o secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, parece que ele não conhece a cidade do Rio de Janeiro, parece que não mora aqui, ele não tem competência nenhuma. E o governador Sérgio Cabral, com toda a sua equipe, os seus especialistas, demonstram incapacidade de administrar um projeto tão importante que seria do metrô. Muito obrigado. Só para encerrar, deputado presidente, eu queria contar uma parte que eu acho cômica. Um daqueles que participavam da audiência pública, sempre que alguém fazia uma pergunta, ele ficava assim: secretário Júlio, responde, secretário Júlio, responde. Ele ficava batendo nessa tecla, porque todas as respostas foram dadas pelo secretário Regi Fitt. Mal respondidas, mas foi ele quem deu. A um determinado momento, na pergunta de um outro cidadão, ele disse assim: olha, secretário Regi, o senhor está assumindo uma responsabilidade histórica. Vocês estão decidindo esse traçado, a revelia do desejo das associações, a revelia do desejo do Ministério Público. Qualquer acidente que acontecer vai cair no seu ombro. E o responsável por isso é o secretário de Transporte, que não fala. Aí ele se encheu de brio e resolveu falar. E a pérola foi o seguinte: eu não falo porque o governo tem uma organização. E o secretário-chefe de todos os secretários
é o secretário Regis Fichtner, então ele fala por todos. Ora, não tem secretário-chefe de todos os secretários. Quem fala em cada uma das suas áreas é o conhecedor da área. Então, sobre transporte, em vez de falar o secretário de transporte, fala o procurador do Estado. Mas se o secretário de transporte também fosse falar, ia falar sobre transporte escolar. Então, pelo menos o procurador de Estado conhece de leis, mas não conhece transporte, porque o secretário de transporte não conhece de lei, não conhece de transporte. Realmente não pode dar certo. Muito obrigado, senhor presidente.